E aí, moçada, preparadas para os capítulos finais de Estudo 24 de Mateus. Gente, Mateus só tem 28 capítulos, tá? Então, 25 vai ser semana que vem. Eu não sei se eu vou conseguir terminar hoje, porque o capítulo 27 é muito longo, então não sei se a gente vai terminar, porque tem mas se não der, a gente para e termina semana que vem, não tem problema, tá? Então, nós vamos lá. Nós já estudamos semana passada, e quem ainda não viu, pega lá, se sentir vontade, pega o bonde andando, mas tá legal. O nosso estudo ele é bem assim, minucioso, e eu vou falar uma coisa para vocês. Eu estou aprendendo tanto, eu estou usando vocês, tá? Porque para preparar esse estudo, eu estou estudando tanto que minha mente faz assim, de um monte de coisa que eu não sabia, que de agora a gente vai descobrindo, né? Então, vamos lá. Estudo 24 de Mateus, baseado no capítulo 27. Não sei se vocês perceberam que nós mudamos o estilo das perguntas, né? Então, de acordo com o texto de Mateus 27, de 3 a 10, você tem que responder 2, 3 perguntas. Então, o que é que diz esse texto? Deixa eu pegar minha Bíblia aqui, porque eu não transcrevi. Fala do suicídio de Judas. E o que eu achei muito louco nesse texto é o quê? O primeiro versículo, nós vimos na semana passada que um negócio muito louco foi que Judas, ele não aceitou o suborno, ele ofereceu. Então, a pergunta crucial da semana passada é como você está vendendo a Jesus, né? Se você está vendendo a Cristo, né? E aqui depois nós sabemos toda a história, o que acontece, né? O suicídio de Judas. A pergunta é o seguinte: o remorso resolve a situação? Você simplesmente olhar para trás e falar, ai, olha, eu fiz isso. E a Bíblia diz que só há arrependimento, só há perdão se houver arrependimento. E só há arrependimento se houver mudança de comportamento. Aí você vai me dizer, mas Judas não teve tempo de se arrepender. Não sei, aqui diz que ele se arrependeu. Ele teve remorso e ele foi lá. Então, remorso só resolve? Não. O remorso só vai resolver porque o remorso é uma situação, pesar que você tem, numa situação que você não pode resolver. Então, nós vemos muito isso, remorso, quando alguém que morre e você deixou de dar perdão ou pedir perdão, deixou de falar que ama, deixou de fazer alguma coisa por alguém, você não tem mais a oportunidade. Então, remorso é o quê? É quando você não pode consertar uma situação que já passou, tá? E aqui diz, remorso resolve a situação? Só o remorso não resolve. O que resolve é arrependimento. Então, você tem que se arrepender e consertar a situação. Mudar o seu comportamento e consertar. Senão, só o remorso não resolve, tá? E aí nós vemos assim. B. Você pode contar com a atitude dos outros para consertar uma situação? Nós vemos que Judas, quando ele viu, né, o que ele fez, o versículo 4 diz assim, pequei traindo sangue inocente, que ele foi lá para tentar devolver o dinheiro, né? E o que os outros disseram? Isso é que é muito legal, né? Que nos importa? Isso é contigo. Então, não importa se você se arrepende de uma coisa que você fez, não adianta você contar com os outros, foi você que fez, então é você que tem que resolver. Não conte com ninguém para consertar uma situação que foi você que fez. Ai, mas o outro me influenciou. Então, larga a mão de ser cabeção e de ser influenciado pelos outros, porque na hora que o bicho pega, todo mundo sai fora e larga você no fogo, tá? Cresci ouvindo minha mãe falar isso, e até hoje isso é tão verdadeiro, porque mudou o nível das coisas. Então, não adianta, se você fez uma besteira, é você que tem que resolver. Porque aqueles que estavam em volta foram embora, tá? Então, aí nós vemos qual é a diferença. A pergunta é assim, qual a diferença do comportamento de Pedro e Judas? Pedro negou Jesus. Nós estudamos na semana passada, até aquela cena do filme A Paixão de Cristo, é muito forte a hora que Pedro vê aquele olhar de Jesus. Então, eu creio que foi ali que Pedro se converteu, foi ali que caiu a ficha de Pedro. E aí, o que Pedro fez? Pedro ficou junto e foi atrás, não abandonou. Judas foi e se enforcou. Então, existem muitas situações semelhantes, porque para Deus não existe pecadinho e pecadão.
Nós vemos o rei Davi adulterou e matou. E, no entanto, ele era um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Qual é o diferencial? Se arrependeu. Então, o sangue de Jesus é poderoso para livrar você de todo o pecado. Então, o sangue de Jesus já está. O que Deus tinha que fazer, ele nem tinha que fazer, né? Mas ele já fez perfeito. O diferencial é o seu comportamento. Então, o que eu vou fazer? Eu pequei, eu vou me esconder, eu não vou enfrentar a situação, ou eu vou lá meter a cara, dar a cara, bater e resolver a situação. Então, aqui nós vemos Pedro e Judas, situações muito diferentes. Judas se arrependeu do mesmo jeito que Pedro, tá? Só que Judas foi e se enforcou. Ele preferiu se enforcar do que encarar Jesus. E Pedro ficou lá do lado, né? Então, é muito interessante isso. Qual é a sua postura quando você erra, tá? Então, você vai correndo se enforcar ou você vai reconhecer o que você fez e vai voltar para Jesus, tá bom? Essa é a diferença, porque para Deus não existe pecadinho e pecadão. Então, o pecado dos dois, para Deus, era o mesmo, tá? E até hoje, nós julgamos pessoas que cometeram alguns super pecados, porque nós já falamos sobre isso, nas igrejas nós temos o pecadômetro, que serve para medir o pecado do outro, né? Você já notou que nunca se mede o seu, você mede o tamanho do pecado do outro. Então, o sangue de Jesus é poderoso para livrar de todo o pecado, ok? E aí a pergunta 2. Nós vemos no texto que é Jesus perante Pilatos, nós todos conhecemos essa história, Jesus foi entregue ao governador. E qual a sua defesa nesse momento? Então, Pilatos Pilatos não era judeu, tá? Pilatos era romano, era o governador romano, que estava tomando conta da província lá, e ele foi entregue pelos judeus. E qual foi a defesa de Jesus? O que Jesus, enquanto eles perguntavam, Jesus fez o quê? Gente, é muito legal, porque Jesus disse no versículo 14, e não respondeu nenhuma palavra. Aí o governador não entendeu, porque ele estava prestes a ser sentenciado à morte e ele não respondeu nada, né? Então, o governador, na verdade, não entendeu. Mas por que Jesus não respondeu? A defesa de Jesus não foi nenhuma, porque ele sabia tudo que tinha que passar. O destino de Jesus não estava na mão de Pilatos. Não estava na mão de ninguém, nem da própria mão dele, porque ele pediu para Jesus, para Deus, se for possível, passa de mim esse cálice, tá? Então, ele sabia o que tinha que passar, ok? E agora a pergunta 3, quem era o povo que mandava crucificar Jesus? Mateus 27, de 15 a 18. Você sabe quem era? Aquela mesma galera que uma semana antes, Hosana, Hosana, mantos e palmas espalhando vai o povo alegre de Jerusalém. Todo mundo abanando palma, tirando a roupa, botando, fazer estradinha. Foi esse mesmo povo que estava mandando crucificar. Você já parou para pensar nisso? É a mesma galera. Então, o ser humano é hipócrita faz muito tempo. Nós não estamos estreando essa modalidade, entendeu? O povo é hipócrita há muito tempo. Então, o que acontece? O povo que mandava crucificar Jesus era o mesmo povo que fazia uma semana eles estavam adorando, tá? E aí eu te pergunto, isso não acontece nos dias de hoje? Domingo você vai na igreja e fala, não são, aí carrega a bateria, né? Aí tem segunda, terça, quarta, vai acabando a bateria, na sexta você já tá quase ateu, e aí precisa ir na igreja no domingo para virar crente de novo, né? Pegar uma carga rápida. Então, por isso que a gente não pode afastar para não deixar a bateria cair, tá bom? E aí nós vemos a pergunta 4, qual o conselho da mulher de Pilatos? A mulher chamou ele e falou, não se envolve, porque ela teve um sonho e nesse sonho foi revelado quem era Jesus. E ela falou, não faça nada, não crucifique, não, né? E aí, eu vou falar para vocês aqui, é da pergunta 5. Quem que Pilatos ouviu para tomar sua decisão? Muitas vezes as mulheres dão os conselhos para os homens e eles são cabeçudos e não vai escolher porque acha que mulher não sabe nada. E vai ouvir a boca dos outros. Então,
Pilatos tomou a decisão, ele ouviu quem? Ele deu ouvidos, ele terceirizou a culpa. Então, ele lavou as mãos para não se envolver nesse momento, ele podia ter libertado, mas ele não libertou, e passou a culpa para os judeus. Todas as vezes que você delega a responsabilidade, algo trágico pode acontecer. Porque tudo bem que era plano de Deus, ok? Mas se Pilatos não tivesse lavado as mãos, os judeus não teriam mandado crucificar Jesus. Então eu pergunto, ficar em cima do muro é uma coisa saudável? Pilatos ficou em cima do muro. Ele terceirizou a responsabilidade. Até que ponto a nossa covardia está causando estrago no reino de Deus? O reino do céu, a vida das pessoas está sendo danificada. Por quê? Por a minha omissão. Porque eu não vou me envolver para não ficar mal. Quantas vezes nós estamos fazendo isso, tá? E aí, a pergunta 6. Qual a atitude dos soldados? Nós vemos o 27, de 27 a 31. Na hora que Jesus foi entregue aos soldados, os soldados começaram a zombar dele. Certo? E aí você fala que as pessoas estão zombando da sua fé. Gente, zombaram de Jesus. Quem que você pensa que você é na fila do pão? Zombaram de Jesus? E aqui eles tiraram, os soldados aqui, gente, eles que fizeram a coroa de espinhos, eles que tiraram a capa, eles que ajoelhavam, ficavam futucando Jesus. Então, os soldados estavam zombando dele. Então, não se sinta, ai, Deus se esqueceu de mim, quando zombam da sua fé. Não liga, entra por aqui, sai por aqui. Vamos ter maturidade para ter a nossa fé tão fortalecida que seja assim, sim ou não, não aquilo que eu acredito. Pode o povo falar o que for, eu não vou me desviar. Por quê? Vão zombar. Não gaste seu tempo com idiota. Falei idiota, mas é verdade, gente. Quem zomba da nossa fé é um idiota. Porque se ele fosse mais esperto, ele estava lá junto, tá? Então, o que acontece? Não vamos ter a atitude dos soldados de zombar da fé e nem permitir que a zombaria nos tire do foco. Nem permitir que por causa da zombaria, então eu não vou fazer mais isso, porque vão ficar me zombando de mim. Então eu vou fumar essa maconhinha aqui, só porque estão falando que crente não fuma maconha. Eu, quando era adolescente, tinha uma história que dizia que as meninas já teriam vergonha de serem virgens, de que as pessoas soubessem que as adolescentes são virgens. Hoje isso acontece. Então, eu sou virgem, eu tenho vergonha de falar, então eu minto, então eu vou transar com qualquer um, né? Por quê? Para entrar na ronda, para não ser zombado. Gente, vamos ter a nossa firmeza de fé, vamos saber em quem você crê, vamos ter um fundamento sólido, porque a solidez da nossa fé só vai ser comprovada no meio dessas situações. Se você é capaz de manter firme, tá? Venha o que vier. Pergunta 7. Aí nós vemos no texto, né, no versículo 32, que ao sair encontrou o Simão, Cirineu, que ele era Cirineu, não é sobrenome, tá? É que ele era de Cirene. Cirene com um S, não é com C, porque com S é buzina. Ele era Cirene de C de cebola, tá? E ele foi obrigado a carregar a cruz, tá? Ele não foi convidado, ele foi obrigado. Chamaram ele e foram, mas só que é o seguinte, ele estava lá perto. Ele estava lá perto, tá? E agora nós vemos aqui. Pergunta 8. Leia o trecho de 27, de 33 a 43 e responda. Aqui nós vamos ver a crucificação. Então, qual a atitude de quem não reconhece Jesus como Filho de Deus e quem eram eles? Quem não reconhece a atitude, quem não reconhece Jesus é o quê? É zombar. Foi isso que os soldados faziam. Os soldados não sabiam que Jesus era o Filho de Deus, então por isso zombavam. Então quem zomba é quem não conhece, tá? Então aqui nós vemos, gente, olha que... Quer ver que versículo que tá? Deixa eu achar aqui. Deram de beber vinho, tu tá sentando ali, guardavam por cima da cabeça, colocaram a placa, tá? Colocaram a plaquinha. E essa plaquinha estava escrito:
Jesus Nazareno rei dos judeus, né? Que estava lá escrito. Esse é o rei dos judeus. Ok. Eles achavam que Jesus era o rei dos judeus? Não. Eles estavam zombando porque eles não conheciam, tá? E a inscrição da cabeça era o quê? Era reconhecimento ou era escárnio? Era zombaria, tá? Aí depois a pergunta B, qual a atitude de quem não reconhece que Jesus é o Filho de Deus? Eles zombaram e desafiaram, ok? E agora eu vou fazer uma pergunta que muita gente não entende. É a 9, de 45 a 50, que diz o seguinte. Vamos lá, vou ter que ler esse texto, tá? Desde a hora sexta à hora nona, houve trevas sobre a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Por que você acha que Deus desamparou Jesus naquela hora? Deus diz que está sempre com ele, ele era Deus. Por que Deus desamparou Jesus naquela hora? Foi a única hora que Deus virou o rosto. Por quê? Foi naquela hora que todos os pecados nossos caíram sobre Jesus. E Deus não convive com o pecado. Deus estava com Jesus até aquele momento. Quando, naquele momento na cruz, Jesus recebeu todos os nossos pecados, os pecados daquele povo, mas o meu pecado. Quando eu minto, quando eu falo mal para Sayonara, para Cleide, quando eu conto um segredo da Cleide para Mariazinha, quando eu faço essas coisas, quando eu faço uma intriga, quando eu minto, quando eu roubo num preço, quando eu roubo num troco, quando eu tenho ciúme do cargo do meu irmão, quando eu... Não sei. Cada coisa que você faz, né? Você está colocando mais um prego em Jesus. E esses nossos pecados foi o que fizeram Deus virar o rosto. Imagine Jesus, que era Deus, se sentir desamparado. Deus meu, por que me desamparaste? E por que Deus abandonou Jesus naquele momento? Desamparou, porque foi a hora que Jesus recebeu todos os nossos pecados. E aí, e diz que depois... E Jesus, em outra voz, clamou em grande voz e entregou o Espírito. Você sabe qual é a diferença entre morrer e entregar o Espírito? Morrer é aquele que está andando na rua receber um tiro. Entregar o Espírito é quando eu resolvo, Senhor. Quando que nós vemos isso na Bíblia? Abraão viveu... Ai, gente, devia ter na cabeça quantos anos Abraão viveu, mas foi muitos, tá? E a Bíblia diz que Abraão estava farto em dias. Sabe o que é farto em dias? Cansei de viver. Deus, não aguento mais, né? E chega uma hora que a pessoa entrega o seu espírito. Nós tivemos uma amiga aqui essa semana que faleceu, e eu fiquei sabendo pela nossa amada, que ela falou para o pai, eu estou pronta. Então, em que ponto será que você está pronto para morrer? Ah, mas eu tô bem, quando eu ficar velho eu vou pensar nisso. Pois é, teve um menino aí que sofreu um acidente, bateu a cabeça numa árvore e tá lá, no limite, no limiar. Vocês podem dizer que a Jordana pelo menos estava doente, esse menino não estava. Então, a gente nunca sabe. Então, nós temos que ter a nossa vida em ordem para poder entregar o nosso espírito. E quando Jesus entregou o espírito, logo porque ele não aguentou o peso do pecado, gente, não era o pecado meu e seu, era o pecado de toda a humanidade. Então, a diferença entre morrer e entregar o espírito é que morrer é involuntário. E Jesus se entregou. E aí, a pergunta 10 vem uma coisa que muita gente não sabe por quê, acho que você já sabe, mas eu vou ter que explicar, que é o seguinte, por que o véu se rasgou de cima para baixo? Então, vamos lá. No Santo dos Santos, que era, vamos lá, tabernáculo, templo, Deus falou isso lá para Salomão, não, acho que foi para Davi, quando fez o tabernáculo, Moisés, né? Tinha um véu que separava o Santo dos Santos, que era onde Deus habitava,
e o vamos ver, a antessala, que é onde o sacerdote entrava. Vocês sabem que lá na época de Moisés, o sacerdote, cada vez que ele entrava lá para espiar o pecado do povo, ele tinha que entrar com uma cordinha no pé. Se ele tivesse algum pecado não confessado, a roupa dele tinha uns sininhos, que ele ficava lá andando, lá, botando o cheirinho lá, sei lá o que ele fazia. Se não podia ter câmera câmera de segurança lá dentro, né? Como é que eu vou saber exatamente o que rolava tanto tempo depois? Mas aí, quando o povo parava de ouvir, achava que o sacerdote morreu, não podia entrar. Então, essa cordinha que ele tinha no pé, usava para puxar o homem para fora, porque ninguém podia entrar no Santo dos Santos. Então, se o sacerdote tivesse algum pecado, ele entrava lá e era fulminado, tá? Então, isso é. Só que aí, lá no deserto, aí Davi veio e queria construir o templo, aí Deus falou, não, porque você tem sangue nas mãos, quem vai construir é Salomão, fez o templo lá, e eles mantinham o Santo dos Santos com um véu, tá? O véu era a separação do lugar, do Santo dos Santos, gente, o Santo dos Santos, é onde Deus habitava, e aqui a galera, nós, tá? O que acontece? Jesus veio para quê? Jesus não veio para abrir o caminho entre você e Deus. Ok, ele é a única ponte. O que acontece? Quando Jesus entregou o Espírito, lá no templo, que não era ali no Gólgota, Jesus morreu lá no morro, né? Lá no templo, o véu rasgou-se de cima embaixo. Não foi de baixo para cima. Não era alguém que rasgou o véu. Era Deus rasgando o véu de cima embaixo, abrindo livre acesso do homem para o Santo dos Santos. Não existe mais o Santo dos Santos. Por quê? Por quê? Por quê? O Santo dos Santos você não podia entrar com pecado, certo? Mas o sangue de Jesus purifica de todo o pecado. Então, você pode entrar, estando em Cristo, você pode entrar. Então, por isso que o véu foi rasgado logo depois que Jesus assumiu todos os pecados da humanidade. Porque com o sangue, quando Deus olha para mim, ele não vê a minha iniquidade, ele vê o sangue do filho dele em cima de mim. Então, Jesus abriu o livre acesso, entenderam isso? Então, não é uma analogia, não é um ritual ou um folclore, não, tem lógica. Para entrar no Santo dos Santos, você não pode ter pecado. Mas depois de Jesus e por Jesus, os seus pecados estão perdoados. Entendeu? Então, por que o véu rasgou de cima e embaixo? Foi uma atitude de Deus com o homem, falando, ok, tá beleza. Vinde a mim, os amados de meu pai, ele é o pai. É isso aí, vocês entenderam. Então, vamos lá. E o que aconteceu logo em seguida? Pergunta que o povo quer, né? Vão até ler isso aqui, 52 e 53. O que aconteceu? Jesus morreu, Jesus reclamou lá que estava abandonado, Jesus entregou o Espírito, o véu rasgou e ato contínuo, abriram-se, fendeu a terra, teve um terremoto, abriram-se os sepulcros e muitos corpos dos santos que dormiam ressuscitaram. Aí eu te pergunto, mas pode ressuscitar? Pode, gente. Jesus não ressuscitou o filho da viúva, não ressuscitou a Lázaro. A diferença é que esse ressuscitaram e morreram depois, tá? Jesus foi o único que ressuscitou e foi ao céu. O que aconteceu? O que diz o texto? Não sou eu que estou inventando, não. É a Bíblia. É a Bíblia, tá lá. 52. Abriu sepulcros e muitos corpos dos santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos, tá? Então, esse pessoal... Aí eu pergunto, vocês me perguntam, quem era essa galera? Então, vamos explicar aqui a história. Vocês acreditam que antes de Jesus houve pessoas salvas? Sim, houve pessoas salvas, certo? Abraão, Isaac, Jacó, Sara, Mariazinha, Chiquinha, todas as pessoas que serviam a Deus, eles morreram e são santos. Porém, você só tem livre acesso à glória por Jesus, mas Jesus não tinha vindo ainda. Se o Jesus é o único acesso para o homem e Deus, todos os santos que morreram antes de Jesus são esses que dormem. São esses que estão dormindo. Os que morreram antes de Jesus.
Eles vão para o céu, mas foi Jesus que abriu o caminho. Então, acho que Deus falou, agora você dorme aí um bocadinho e depois você vai, porque vai vir um cara e Jesus sabia, e Deus sabia, porque Deus já falou de Jesus lá no Jardim do Éden, tá? Então, o que aconteceu com os profetas? O que aconteceu? Eles estão na Jerusalém Celestial? Não, gente, isso aí é depois do Apocalipse, tá? Então, quando fala, os santos não é aqueles que os separados, tá? E os santos que vão dormir, se você for ver o Apocalipse, fala lá, porque aí os mortos ressuscitarão primeiro. Quem são eles? O mar vai devolver o corpo dos náufragos, tá? Tudo isso está escrito lá no estudo do Apocalipse. Mas o que é? Os que morreram antes de Jesus são salvos? São. Espera aí que está vindo Jesus que vai resolver essa parada, ok? Tá bem claro isso? Então, quem eram os santos que ressuscitaram? Os mortos antes, pessoas salvas que esperavam por Jesus. E a Bíblia fala, eu acho que é Pedro que fala, dos profetas que ansiavam por ver a Cristo e não puderam ver. Mentira! Quem é que viu? Teve 2 que viram Jesus. Quem foi? Quem estuda com a gente sabe quem foram os 2 profetas que viram Jesus. Moisés e Elias, beleza? Um pouquinho antes, lá eles apareceram lá no... Tá bom? Vamos lá. Pergunta 12. O que precisou acontecer para que os guardas percebessem a divindade de Jesus? Os guardas espancaram e escarneceram dele lá no pátio. Depois, lá na cruz, eles escarneciam porque eles não reconheciam. Sabe quando foi cair a ficha? Quando a natureza começou a responder. Quando teve terremoto, diz que o sol se escureceu, caiu raios, teve terremoto, tanto que os sepulcros saíram. Então, eu te pergunto, infelizmente, até nos dias de hoje, as pessoas só reconhecem o poder de Deus quando a natureza grita, quando existe catástrofe. Eu quero ver algum ateu no meio de um tsunami. Me fala. Algum ateu quando está um terremoto, quando está uma queimada, sei lá que raio. Quero ver se tem algum ateu quando o avião está caindo, algum ateu quando o filho está doente. Não existe. Porque, na verdade, não existe ateu. Ateu é o cara magoadinho com Deus, porque Deus não deu o que ele quis, tá? Ok, é isso aí. O resumo da ópera em vários níveis, mas é isso aí. Os guardas só entenderam que Jesus era Jesus porque a natureza respondeu. Na hora, o céu fechou, teve trevas, teve terremoto, teve trovões. Aí eles viram e reconheceram, nós vemos no 54, o centurião que estavam vendo o terremoto, tudo que passava, verdadeiramente esse era o Filho de Deus. E aí eu conto para vocês que eu fui num parque na Disney que se chama Holy Land, já fechou, Holy Land, Terra Santa. E a coisa mais interessante eles fazem uma peça, o lugar é maravilhoso, tinha que voltar de novo, fiquei sabendo que fechou, foi a maior tristeza, porque eu queria ir agora, porque agora o meu inglês está um pouco melhor, eu ia entender mais. Eles mostram a cena do guarda, é um teatro, né? Eles mostram a cena do guarda zombando de Jesus, e depois eles mostram quando Jesus morre, o guarda se levanta e ele fala, eu matei. Fui eu que tirei a orelha de Jesus quando foi perseguir. Quer dizer, a Bíblia não diz que era o mesmo, né? O tal do Malco, mas... E eu que matei ele, e eu só vi que ele era ele na hora das trevas. Imagine o remorso que eu tenho de carregar isso comigo. E ele vira para a gente e fala assim, eu matei ele, mas você também matou. Cada vez que você peca, você está matando Jesus. Então, era aquele pesar, e ele chora. Aí, o mais legal, depois, no final da peça, gente, aí acontece isso, ele chora, né? Hollywood fazendo, então vocês imaginam, né? Fica tudo escuro, aquela música assim, aí a gente já tá chorando que nem doido, né? Aí acende uma luz, o teatro todo branco e prateado, aí sobe um cavalo do chão, do tamanho da minha sala, com o mesmo ator que fez Jesus inteiro em cima, e aí sobe, gente, é maravilhoso, aí fica tudo arrepiado, gente, você vê marmanjo chorando, e aí Jesus vem um anjo com um rolo, aí o rolo vem, Jesus pega o rolo e começa a chamar, e o primeiro que ele chama é o soldado, e o soldado fala, mas mestre, tá, o pessoal aqui embaixo, né, e Jesus chama,
E ele fala, mas mestre, eu te notei, mas você se arrependeu. Entra. Aí ele olha e fala, tem jeito para você também. Ah, gente, vem cá, né? E fechou um parque desse. Não me conformo com isso. Mas então, voltando aqui ao nosso estudo, tinha que contar, porque foi uma experiência maravilhosa. Acho que foi um dos melhores passeios que eu já fiz na minha vida, tá? Mas o que precisou acontecer? Uma tragédia da natureza. E nós vemos hoje isso acontecendo, a natureza gemendo, nós vemos a natureza gritando, anunciando que Jesus está voltando. E ainda bem que as pessoas estão escutando. E eu vou falar para vocês, o mal somente faz mais barulho, mas o bem está vencendo. E eu vejo a glória do Senhor inundando a terra, como as águas cobrem o mar. Tem muito mais gente salva do que gente perdida. Deus nunca perdeu uma parada, não é agora que ele vai perder. Então, se precisou a natureza gritar para os soldados reconhecerem, a natureza vai gritar de novo, para gritar, todo o joelho se dobrar e todo olho vai ver que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia! Continuando. Me empolgo, fazer o quê, né? Versos 55 e 56. Quem eram as pessoas que ficaram com ele até o fim? Quem eram as pessoas que ficaram no pé da cruz? As mulheres que o serviam. Então, eu acho muito engraçado algumas igrejas que menosprezam o trabalho da mulher. Primeiro, a primeira igreja foi feita na casa de quem? De Lídia. Era uma mulher. A primeira missionária que nós temos ideia foi a samaritana, que além de tudo era uma mocinha de não muitos bons costumes, ela que foi e evangelizou o povo, trouxe o pessoal para ver Jesus, tá? As mulheres é que ficaram servindo a Jesus. As mulheres são a coluna da igreja. Veja bem, uma mulher convertida, ela leva a família dela inteira. Um homem convertido vai sozinho na igreja a vida inteira, não é? Olha o poder de uma mulher. Uma igreja forte é uma igreja que tem uma sociedade de mulheres forte, mulheres de oração, mulheres comprometidas. E graças a Deus, até o mundão já percebeu isso, porque nas grandes empresas eles estão preferindo as mulheres para dar cargo de liderança. Por quê? Mulher é comprometida. Então, eu não tenho vergonha de falar, falsa modéstia, não. Mulher é o máximo, porque mulher se decide fazer, ela vai. Mulher enxuga lá a água do olho, bota um brinco de argola, um batom vermelho e vai à luta. Ninguém precisa saber o estado que ela está, ela vai. E essas mulheres, elas serviam a Jesus e elas ficaram, até Pedro saiu fora. Aqui não fala que quem estava lá no pé da cruz eram os apóstolos, não, eram as mulheres que o serviam. E eu vou contar para vocês, por servir a Jesus, essas mulheres estavam lá, foram elas que tiveram a primeira notícia, que é spoiler da semana que vem, tá? Mas é elas que estavam, então não menospreze o poder que você tem. Ai, mas eu sou uma simples dona de casa. Ok, Jael era uma dona de casa e matou Baraque. Era Císera, ele matou Císera, ela matou Císera dentro da casa dela. Não ache que você não pode fazer nada. Ai, eu tô doente numa cama, vai orar. Hoje eu estava fazendo o cabelo de uma senhorinha de 97 anos e ela disse sim, Deus me chama para jejuar, porque quando eu levanto para jejuar por a vida de uma pessoa, a oração vem no dia seguinte. 97 anos essa mulher está jejuando ainda. E você fica assim, eu vou orar depois, 5 minutos na hora de dormir. Ai, eu só vou orar na hora que eu acordar. Senhor, abençoa o meu dia e vou lá e... Não menospreze o valor que você tem. Deus criou a mulher para ser ajudadora. Mulher, ela consegue ser forte e guerreira com suavidade. E são as mulheres que estavam aqui. Inclusive, a mãe de Jesus estava lá. Você imagina uma mãe saber de tudo que ele vai passar e ela presenciar tudo aquilo. E ela estava lá. Então, os homens são fortes, beleza, não vamos discutir os homens, porque aqui nós estamos falando com mulheres, né? Você tem um poder que você não sabe. Seja fiel, seja persistente, que Deus transforma o mundo através das suas mãos, da sua boca, do seu pensar, do seu sorriso. Você pode fortalecer. Não existe uma igreja forte se não tem uma sociedade de senhoras forte.
Não tem, não tem. Eu quero ver uma igreja que perdure sem ter uma mulherada. Sabe o que diz que atrás de um grande homem tem uma grande mulher? É para empurrar o cabra para frente, entendeu? Né? Porque senão não vai. Qualquer coisa ele desanima. Então a mulher está atrás para empurrar. Vai, meu filho, que eu tô aqui junto contigo. É ou não é? Nós que convivemos com os nossos maridos amados, nós sabemos que tem dia que você tem que ir lá puxar e empurrar. Então, esse é o poder das mulheres. As mulheres, era que a pergunta é, quem é que estava com ele até o final? Eram as mulheres que o serviam. Então, eu te pergunto, vocês vão ver o que vai acontecer com elas lá. Qual é o seu papel? Porque, de repente, começou algo a dar errado, você sai de cena para que não te vejam? Ou você está lá, não, eu sirvo aqui. Não importa, tá dando ruim, mas eu tô aqui. Não importa, vocês estão rindo da minha cara. Eu tô aqui. Ah, estão dizendo porque eu sou pobre. Ok. Hoje você não tem dinheiro, amanhã você tem. Hoje você está doente, amanhã você sara. Você sabe em quem você crê. Então você não pode olhar para a situação, você tem que olhar para o alvo. E Deus escolheu, criou você. Eu só vou resumir isso aqui para falar de mulher para vocês amarem. Homem foi feito de barro, mulher foi feito de osso. Deus fez a mulher da costela. Mulher é feita de osso, mulher aguenta barra. E as mulheres estavam lá. E eu vou falar uma coisa para mim e para vocês. Nós não somos diferentes delas. Nós somos iguais a elas e podemos ser usadas da mesma maneira. Basta nós nos entregarmos da mesma maneira que elas. Tá bom? Isso para culto de mulher tá bom, né? Aí, ó, vamos pensar, fazer um evento de mulher aí. Bom, vamos lá. Pergunta 14. Ó, achei que não ia dar, mas deu. Vamos lá. Qual a semelhança da mulher do vaso de alabastro, que nós estudamos semana passada, e José de Arimateia? 57 e 60. Caindo à tarde, Jesus morreu. Caindo à tarde, veio um homem rico de Arimateia. Gente, Arimateia não é nome, era a cidade, tá? Chamado José, que também era discípulo de Jesus. E esse foi ter com Pilatos, pediu o corpo de Jesus, então Pilatos mandou que fosse entregue. E José, tomando o corpo, envolveu num pano limpo de linho, depositou num túmulo novo, que fizeram abrir na rocha, rolou uma grande pedra na entrada do sepulcro, e ali... Quem que estava sentado lá? Maria Madalena e a outra Maria, tá? Quer dizer, a mulherada firme, mas eu não quero falar delas agora. Vamos falar qual é a semelhança da mulher do vaso de alabastro e o José de Arimateia. Os dois reconheceram quem era Jesus e deram o seu melhor para ele. A mulher, ela ainda quebrou o vaso, nós já estudamos essa semana passada, em adoração a Jesus. Jesus estava vivo, tá? Mas vamos ver José de Arimateia, não é o pai não, tá? José de Arimateia. Jesus morreu. Nós estudamos isso no nosso estudo sobre a Semana Santa. E é muito impactante esse estudo, porque fala dos dias, né, da Semana Santa, né? E tem o dia do luto, o dia que as suas esperanças foram embora. Então, eu acho que nesse dia, as pessoas que estavam ali ao pé da cruz, eles ainda esperavam que Jesus ia fazer um sobrenatural. Já pensou? Um grande finale? Abre o céu, desce 2 cavalos com os anjos, né? Aí não sei se os cavalos andam, os anjos batem asas, não sei. Desce, aí desce e dá uma espada para Jesus. Aí Jesus, na hora que pega a espada, fica todo branco, brilhante e corta a cabeça de todo mundo. Você pensou? Gente, que coisa maravilhosa! Ele estava esperando acontecer alguma coisa parecida. Não aconteceu. Jesus morreu. E José, ele devia estar decepcionado, mas ele amava tanto a Jesus que ele foi cuidar do corpo de Jesus. O amor era tão grande que ele pegou um túmulo novo, embrulhou no linho fino, que nós sabemos o que é esse linho, que é o santo sudário, né? E depositou no túmulo novo e fechou a porta. Ele não sabia que Jesus ia ressuscitar. Mas o amor por Jesus era tanto que ele adorou com o melhor que ele tinha. Aquela hora, Jesus não precisava de dinheiro. Aquela hora, Jesus não precisava dos olhos. Aquela hora, Jesus não precisava de louvorzinho. Não. Aquela hora,
O que ele achou que precisava, ele supriu uma necessidade com o melhor que ele tinha. Tanto que a história dele está aqui e os 4 evangelistas mencionam José de Arimateia. Qual é o tipo de adoração que você tem a Jesus hoje, que você sabe que ele já ressuscitou e ele está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso? E você adora Jesus, ou você vai na igreja no domingo e na hora do louvor você está lá procurando chiclete na bolsa? Né? No culto lá na hora do louvor, você está olhando o cabelo, daí, mas você está chegando, né? Porque você chega atrasado na igreja, então na hora da adoração você está chegando e procurando lugar para sentar. Eu conheço um povo que vai na igreja depois do louvor, porque não aguenta barulho. Tá? Como está a sua adoração ao Senhor? Adoração é ofertar, é você colocar Deus, o objeto da sua adoração, como maior importância na sua vida hoje. Então eu pergunto, como você... mas como eu posso adorar a Deus hoje? Tem muitas oportunidades de você adorar a Deus dando o seu melhor para Ele. E isso eu estou falando de adoração, de atitudes, estou falando de coisas materiais também. Porque a mulher do vaso de alabastro, ela pegou o perfume mais caro que tinha nesse aqui. Só o vaso de alabastro já era caro. Imagina o trem do perfume que estava lá dentro, tá? E o José supriu uma necessidade no momento com o melhor que ele tinha. Qual é a sua adoração hoje? É o melhor que você tem? Uma vez a minha igreja resolveu, era uma igreja nova, construímos a igreja e começamos a mobiliar a igreja. E aí fizemos uma cozinha muito legal e fomos colocando. Aí o cara falou, eu vou fazer uma oferta de adoração à igreja. Ele deu um fogão que estava velho, que a porta não fechava, porque ele queria um novo, e uma geladeira que a porta era amarrada. Porque a mulher brigava com ele, ele trocou. Aí, em adoração... Gente, acho que Deus vai... Pode levar. Você vai me adorar com isso? Isso é esmola. Então, eu pergunto, você está dando, você está fazendo oferta, gente? Oferta é adoração. É o seu melhor. Pode ser 2 moedas. A viúva pobre deu 2 moedas. Mas ela deu adoração o que ela tinha. O que você tem... Eu não estou aqui que nem de Macedo, não para depenar vocês, não é isso, não. Mas qual é o seu melhor para adorar? O meu melhor hoje é dar uma cesta básica para minha irmã que está passando necessidade. Então, eu vou comprar o mesmo que eu compro na minha casa e eu vou levar para ela. Tá? Eu vou... Ok. A minha irmã, eu sei que ela gosta de brinco. Então, eu vou pegar um brinco que eu acho o máximo, que eu gostaria para mim, e eu vou dar para ela. Não vou dar um brinco quebrado, faltando a coisa. Porque quando você vai dar um presente, você escolhe o melhor. Porque para você adorar a Deus, você escolhe o pior. Se vocês conhecem o ministério da ADONEP, Associação dos Homens de Negócio do Evangelho Pleno. A ADONEP é muito legal, porque eles começaram, e o cara conta, eu estava lendo a biografia do cara, ele estava contando que é o seguinte, questão de adoração, você dá o bezerro que é, naquela época, né? Você dá o bezerro que é cego, que é coxo, que é manchado, aquele que ninguém vai querer, aí você dá para a igreja, né? É isso? Pega todos os lixos da sua casa que você não quer mais, você dá para a igreja, ou então você dá para a irmã. Você pode até dar uma coisa para a irmã que a irmã quer, entendeu? Mas quando você vai dar um presente, você não vai dar uma sandália havaiana presa, amarrada com um prego embaixo, né? De presente. Você vai comprar uma nova. Eba! Fala, Jeová! Pergunta 15 e última. Qual a preocupação dos sacerdotes em relação ao sepultamento? Eles, na verdade, eles tinham dúvida do que ia rolar. Então, eles vão lá pro tal do Pilatos. Pilatos lavou a mão, a pessoa que a vida dele estava feita. Mas não adianta, quando você lava a mão, fica em cima do muro, ainda continua aparecendo situações na sua vida até você resolver, tá? Nossa, presta atenção nisso. Vou até pensar isso aí de novo. Quando você não toma uma decisão na sua vida, deixa para lá, essa situação vai ficar voltando para você até você se posicionar. Interessante. Verdade. Eu vou desenvolver isso aí, a gente volta a falar sobre isso. Mas aí o que acontece? Eles foram lá e falaram para Pilatos, seguinte, vão roubar o corpo, porque na verdade, vai que Jesus é o Messias. E aí vão falar que eu estou errado. Vai que eles roubam. Aí Pilatos deixou
E lá os soldados e assim ficaram de butuca na porta do sepulcro sozinhos. Não, gente, aqui as mulheres estavam lá, esqueceu? Lá no versículo 61, quando achava ali sentada na frente da sepultura, quem? Maria Madalena e a outra Maria. E elas lá de boa, vendo tudo aquilo, vendo os soldados e não saíram de lá. Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, daqui eu não... Assim é mulher. Mulher não desanima, não. Mulher que não acredita, ela vai à luta. E eu falo para você, seja uma mulher firme no que você acredita. Deus vai fazer maravilhas através da sua vida se você é firme naquilo que você acredita. E os soldados foram lá, ficaram parados na porta fazendo escolta e as mulherzinhas lá. Pode fazer o que quiser, mas eu tô aqui. Quero ver tudo. Entendeu? O que aconteceu? Louvado seja o nome do Senhor. E que nós possamos, a nossa fé baseia-se nesse momento e no momento da semana que vem. Sabe por quê? Se Jesus não tivesse morrido e ressuscitado, a nossa fé seria em vão. Nós seríamos os mais infelizes de todos os homens. E nós somos salvos pelo amor e pela graça de Jesus, porque ele levou consigo todos os nossos pecados. E ele foi sepultado. Amanhã, semana que vem, nós vamos ver o que aconteceu nesses 3 dias em que ele ficou lá. E depois vem o chamamento, porque isso dá a Bíblia. Sem você ter um chamamento, não tem graça nenhuma. Aí você vai me perguntar, e com o estudo de hoje tão longo, qual é a minha posição? Seja firme. Qual a minha tarefa para essa semana? Seja firme no seu propósito. Não desvie o seu foco. Fortaleça a sua fé de tal forma que pode acontecer o que for, você está firme e você não sai dali. Eu tenho certeza que o mesmo Deus que fez maravilhas para aquelas mulheres, ele vai fazer através da sua vida. Amém? Glória a Deus!